Eu quero andar como ele andou, pisar nas pegadas que ele deixou. Então vamos lá, nós vamos começar hoje o livro de 1 Pedro. É um livro extremamente prático. Pedro, quando escreveu, foi mais ou menos entre 62 e 64 depois de Cristo. E o objetivo dele, o propósito dele era animar aqueles que creram a permanecer firme em face à perseguição, ao sofrimento e às dificuldades, e exortar essas pessoas à santidade. O contexto que eles viviam é a perseguição que Nero colocou sobre os cristãos, entre 64 e 67. Foi uma perseguição severa. Ele chegou ao ponto de pôr fogo em Roma e culpar os cristãos disso. E aí não somente atingiu Roma, mas os arredores também. E aí Pedro escreve falando dentro desse contexto. 1 Pedro, capítulo 1, verso 1 e 2. Pedro, um apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos por todo o Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, o Pai, através da santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, quem é o autor? Pedro, o apóstolo Pedro, também chamado de Simão, e ele escreve para quem? Para os eleitos, para aqueles que creram, que estavam dispersos. E aí ele cita a região, Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, que são basicamente a região da Turquia hoje. E aí ele escreve para eles, para dar ânimo. É interessante que nesse livro ele é bem prático, e ele traz para a gente 35 imperativos, em 5 capítulos. Então nós vamos ter bastante imperativos, bastante ordem, bastante conselho prático. Uma outra curiosidade, quando fala eleitos segundo a presciência, nós vemos o seguinte: Deus, na sua soberania, determinou um plano para nós sermos salvos. Diz que só através de colocar a fé em Jesus Cristo e no sacrifício dele no nosso lugar, quando ele paga os nossos pecados. Verso 3. Bendito seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que, conforme a sua abundante misericórdia, nos gerou novamente para uma esperança viva, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele fala que Deus, o Deus de muita misericórdia, a versão lida fala abundante misericórdia, nos regenerou, quer dizer, nos deu uma nova vida para o quê? Uma viva esperança. E isso é interessante se nós olharmos então o contexto de perseguição que eles estavam vivendo. Eles poderiam ser mortos a qualquer momento. E aí Pedro fala: olha gente, nós que cremos em Cristo, nós temos uma esperança viva, real, genuína, e que ninguém pode tirar de nós. Versículos 4 e 5. Oi, pode falar. Bem no início de que você falou, sim, presciência de Deus. Presciência de Deus. Tá, eu repito. Então, quando fala da presciência de Deus ali, fala que como que foi essa eleição. Você vai encontrar versos falando que Deus nos elegeu em Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, verso 4, a gente já estudou. Então Deus soberanamente determinou o meio de salvação, que é Jesus Cristo. Soberanamente Ele determinou que só vai ser salvo aquele que está em Cristo. Soberanamente Ele determinou que a gente tem acesso pela graça que nos é dada, pelo presente de Deus, quando nós colocamos a fé. E quando que Ele sabia disso? Ele sabia desde o começo, Ele tinha uma presciência, Ele sabia desde antes. Esclarecido? Sim. Tá. Então, versículos 4 e 5 vai falar um pouquinho dessa muita misericórdia de Deus e dessa viva esperança. Versículos 4 e 5. Para uma herança incorruptível, imaculada e que não desvanece, reservada no céu para vós, que estáis guardados pelo poder de Deus através da fé, para a salvação que já está pronta para ser revelada no último tempo. Então ele fala o seguinte: para que ele fez isso? Então, para uma herança incorruptível, quer dizer, não se corrompe, não se desfaz, não se destrói. A minha versão fala imarcessível, que quer dizer o seguinte: impossível de ser corrompida, inalterável.
Ou seja, nós temos uma esperança viva, uma herança que Deus promete para nós, que não tem nada nesse mundo que pode destruí-la, que pode manchá-la, que pode tirá-la de nós. E fala que essa salvação é para quem então? Vós que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Quando nós colocamos nossa fé em Jesus Cristo, nós somos guardados pelo poder de Deus. Não é pela nossa capacidade, mas pelo poder de Deus. É Ele que garante a nossa salvação. Então, Ele nos oferece uma herança pela sua muita misericórdia, e que nós vamos crer, nós colocando a nossa fé nisso, Ele diz, eu garanto, porque depende do meu poder em garantir a sua salvação e não da sua capacidade de garantir. Então eu estou dando para vocês. Verso 6, ele volta ao assunto viva esperança. Na qual vos alegrais grandemente, embora agora, por um tempo, sendo necessário, estejais sob opressão por causa de muitas tentações. Então, eles estavam passando por um momento de muita provação, de muita dificuldade, a perseguição era ferrenha. Então ele falava o seguinte, as provações podem trazer tristeza por um momento, sim. Não quer dizer que você não tenha a dificuldade de ver os problemas vindo. Mas nós podemos nos alegrar quando nós olhamos que temos uma vida viva, esperança. Ou seja, os problemas me fazem chorar, mas eu tenho uma esperança certa da vida eterna, garantida pelo poder de Deus. Não uma esperança mais ou menos, não é uma possibilidade, não. É viva, é verdadeira, é eficaz, é imarcessível. Ninguém pode tirar, ninguém pode corromper, ninguém pode destruir, porque o Senhor que protege e Ele que garante. É garantida pelo poder dele. Verso 7. Para que a prova da vossa fé, sendo muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado com fogo, possa ser achada em louvor e honra e glória na aparição de Jesus Cristo. Ele fala que a nossa fé é mais preciosa do que ouro depurado ou apurado no fogo. O fogo é usado para o quê? Lapidar. Então, por exemplo, o ouro é jogado no fogo e aí ficam as impurezas, eles vêm e colhem as impurezas, depois fica somente o ouro. Só fica o que é precioso. Ele está falando, na hora da provação, na hora da dificuldade, a gente é como o ouro colocado para ser refinado. Nesse momento, Deus trabalha nas nossas vidas, tira aquelas partes que precisam ser tiradas, e o que isso vai redundar? Qual o resultado disso? Glória e louvor para Deus. Porque Deus, no meio das adversidades, trabalha em nós. Jó, quando passou por tudo que ele passou, no capítulo 23, se eu não me engano, ele cita assim, prova-me e sairei como ouro. E é isso que nós temos que entender, a provação é difícil. Tem problema sim, nós não estamos fechando os olhos para eles, mas nós temos uma viva esperança, garantida e guardada pelo poder de Deus, e no trabalhar de Deus no meio dessas dificuldades, nós vamos cada dia mais sendo aperfeiçoados à imagem de Cristo, sendo mais parecidos com Ele. Versículos 8 e 9. Ao qual, não o havendo visto, amais, em quem não o vejais agora, e mesmo assim, crendo, vos alegrais com um gozo inenarrável e pleno de glória, recebendo o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Veja que aquilo que ele promete não dá para descrever em palavras, é inenarrável. Quase que eu não consigo falar essa palavra. É indizível, não dá para descrever em meras palavras tudo que o Senhor fala. E aí ele fala, não vendo, mas crendo. A gente não viu o Senhor, mas a gente crê nele. E aí ele fala, exulteis. Você não está vendo o que está acontecendo. Talvez você não viu o que o Senhor pode fazer na sua vida. Você está vendo só a dificuldade, mas se alegre, porque Deus trabalha no meio das adversidades. Lembra que a gente estudou em Tiago, capítulo 1? Tende por motivo de grande alegria passares por várias provações? É fácil? Não, mas o resultado é bom. Versículo 10. Salvação sobre a qual inquiriram os profetas e a buscaram diligentemente os que profetizaram sobre a graça que viria sobre vós. Ele fala o seguinte, essa salvação, o Velho Testamento falou muito sobre ela, os profetas narraram sobre ela, mas eles não entenderam ela na sua totalidade. Nós temos o privilégio de não somente entender, mas também desfrutar disso na nossa vida. A salvação sempre foi pela graça, sempre foi para o Salvador que viria e resolveria o problema do pecado. Mas nós desfrutamos de tudo que ele fez,
E o Espírito Santo agora habita em nós e somos guardados pelo poder de Deus e temos uma viva esperança. Verso 11. Buscando o tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava quando testificava de antemão os sofrimentos de Cristo e a glória que se seguiria. Então as profecias iam falando o que aconteceria com o Salvador. Lembra quando a gente estudou a primeira fase, lá em Isaías 53, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de nós todos. Então, os profetas foram narrando o que aconteceria. Eles viram pedaços, partes do que aconteceria. Nós pudemos ter a visão do todo. Veja que essa salvação tão grande, guardada por Deus, onde nós recebemos pela fé, que nos traz uma viva esperança, os profetas queriam muito entendê-la, procuraram, estudaram, buscaram, mas nós desfrutamos de tudo isso. E não só os profetas, os anjos também, olha o verso 12. A eles foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos são anunciadas por aqueles que vos pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado do céu, e a estas coisas os próprios anjos desejam contemplar. Veja que aí ele coloca algumas coisas interessantes aqui. Primeiro, os profetas queriam, os profetas falaram, nós desfrutamos. Eles ministraram, mas quem desfrutou mesmo somos nós, toda a totalidade. E aí fala, os anjos, vendo isso, eles desejavam entender, desejavam prescrutar, como diz outra versão, que quer dizer o seguinte: eu quero entender a fundo, eu quero penetrar na profundidade desse segredo. Porque é tão grande a salvação que o Senhor nos oferece, lembra que a gente estudou em Colossenses? A tão grande salvação, que os anjos olhando ficavam maravilhados. Então vamos parar e pensar um pouquinho. Deus cria o universo e os anjos veem a grandeza de Deus. De repente Ele cria o homem. O homem está desfrutando de tudo que Deus deu ao homem. De repente eles veem o homem caindo. E os anjos, e agora? Como vai ser esse plano? Aí Deus vem com um plano perfeito e maravilhoso para resolver o problema do pecado. E isso enche o coração dos anjos de verem a sabedoria de Deus, a grandeza de Deus, o amor de Deus, a graça de Deus. E eles querem, desejam entender na sua profundidade tudo isso. Nós às vezes não entendemos, não paramos para pensar o quão profundo é o que o Senhor fez por nós. Versículo 13. Portanto, cingi os lombos de vossa mente, sede sóbrios e esperai até o fim pela graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Só para terminar aquela parte que os profetas queriam entender e desejavam profetizar a parte, quando Jesus ressuscitou, em Lucas capítulo 24, ele pega e reúne os discípulos e fala assim: começando por Moisés e passando pelos profetas, discorreu o que havia de acontecer com Cristo e que ele deveria morrer e ressuscitar. Jesus, para provar para os discípulos que tudo aquilo era necessário, ele foi para o Velho Testamento, na revelação que Deus havia dado. Bom, entrando agora no verso 13, então, ele fala, à luz disso, nós que temos uma viva esperança, nós que somos guardados pelo poder de Deus, então vamos ser sóbrios e vamos esperar inteiramente na graça. Ou seja, nós começamos pela graça, nós continuamos pela graça e nós terminamos pela graça. É a graça que nos alcançou, como vimos em Tito, se manifestou o Salvador a todos os homens, Tito 2,11. E ela nos ensina a renunciar às coisas erradas. Ela nos ensina a viver piedosamente nesse mundo. E ela nos ajuda a guardar a bendita esperança. Começa pela graça, continua pela graça e devemos esperar inteiramente na graça. Porque quem guarda é Deus no seu poder. Versículo 14. Como filhos obedientes, não vos moldando às concupiscências anteriores de vossa ignorância. Então, vamos ser filhos obedientes e não vamos nos amoldar às coisas erradas que nós fazíamos antes. Não vamos nos amoldar às paixões que a gente tinha, que nos levavam a fazer coisas que desagradam a Deus. Pelo contrário, vamos ser mais parecidos com o Senhor. Por isso que ele fala no verso 15 e 16. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver.
porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Nós cremos num Deus santo. Então Ele nos chama a um viver entregue, dedicado, consagrado a Ele. Nós nunca vamos ser santos na mesma medida que Deus, porque Deus é a perfeição. Mas nós devemos cada dia procurar melhorar e viver uma vida dedicada a Deus por causa do Deus que nós servimos, que não é um Deus qualquer, é um Deus santo. Então, o que deve nos motivar a ter uma vida santa? Ser de santos, porque eu, Deus, sou santo. Então eu olho para Deus e vejo que o padrão dele é alto e eu não devo negociar. Por isso eu vou ser sóbrio, por isso eu vou estar atento, por isso eu vou buscar fazer o que agrada a Ele, por isso que eu vou procurar me consagrar, me dedicar, dar minha vida a Ele, para fazer a vontade dele. Porque eu sirvo um Deus santo. Versículo 17. E se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada homem, andai durante o tempo da vossa peregrinação aqui em temor. Então, enquanto estamos no mundo, é um tempo de peregrinação. A nossa pátria está no céu. Nós estudamos isso em Filipenses capítulo 3, de onde aguardamos o Salvador. Nosso foco está lá na eternidade. E aí, como a gente viu lá em Colossenses 2, 1 e 2, fala assim: buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. Então somos chamados a ter um viver santo focado no Senhor, na eternidade, porque esse tempo aqui é passageiro. Então eu vou me portar com temor diante de Deus, porque eu não sirvo um Deus qualquer, eu sirvo um Deus santo. O verso 18 e 19, ele fala o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de um cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. A nossa salvação não dependeu do sangue de animais, mas do sangue de Jesus Cristo. Não foi ouro que comprou a nossa salvação, não foi dinheiro, não foi prata, foi o sangue de um inocente. O preço mais alto que poderia existir foi pago para que nós pudéssemos chegar diante de Deus. Porque o preço mais alto que existe é a vida. Se alguém te ameaçar e você sentir que pode morrer, você entrega a chave do carro, você entrega todo o dinheiro que você tem, você entrega tudo para continuar vivo. Porque a vida é o preço mais alto. E Cristo deu a vida dele no nosso lugar. Eu já ouvi pessoas dizerem assim: essa salvação é muito barata. Não, ela é tão cara, mas tão cara, que nós nunca poderíamos pagar. Custou a vida de um inocente, a vida de Jesus Cristo. Versículos 20 e 21. O qual foi verdadeiramente predestinado antes da fundação do mundo, porém manifestado nestes últimos tempos por vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Veja que essa salvação foi predestinada desde a fundação do mundo, ou seja, Deus preparou esse plano desde o começo. E Deus preparou o plano, preparou o Salvador, mostrou as profecias, e isso se revelou a nós, para que a nossa esperança não esteja na placa de uma igreja, não esteja num líder religioso, não esteja nas nossas obras, não esteja em rituais. A nossa esperança tem que estar em Deus. A nossa fé e a nossa esperança estão em Deus. Versos 22 e 23. Visto que vós tendes purificado as vossas almas pela obediência à verdade através do Espírito, ao amor não fingido dos irmãos, vede para que ameis uns aos outros fervorosamente e com um coração puro, tendo nascido novamente, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. Veja que à luz da nossa salvação, nós ganhamos uma nova vida em Cristo Jesus. Nós somos filhos de Deus. À luz de tudo isso, o Senhor fala o seguinte: você que experimentou do meu amor na sua vida, ame o seu próximo. Reflita esse amor que é derramado em você, em ação que estende a mão ao seu próximo. Então ele fala: ame ardentemente um ao outro, seja intenso no seu amor, porque você é filho de Deus e Deus é amor. Sabendo que Ele nos deu salvação, nós recebemos uma nova vida, e essa salvação vem mediante a palavra de Deus, que trouxe a mensagem a nós. O Espírito Santo produz vida em nós, quando nós colocamos fé no que Jesus fez no nosso lugar. À luz disso, vamos amar o nosso próximo?
versos 24 e 25. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que pelo Evangelho vos é pregada. Ele fala assim, a vida é passageira, a nossa vida é rápida, como uma erva, que vem, dali um pouco vai embora, como a flor do campo, que nos encanta com a sua beleza, o cheiro dela, e dali um pouco vai embora. A vida é passageira, mas o que permanece para sempre é o que Deus diz, é o que está na palavra dele. E aí ele fala, nós não estamos neste mundo para ficar colocando todas as nossas fichas aqui. Nós somos peregrinos nisso, e nós temos uma viva esperança lá no céu. E aí ele termina esse capítulo fechando desse jeito para a gente entender o seguinte, mesmo que alguém nos mate, era um momento de perseguição, eles poderiam ser jogados numa arena para ser comidos pelos leões, poderiam pôr fogo neles vivos. Mesmo que aconteça qualquer dessas coisas, a nossa salvação é garantida pelo poder de Deus. Nesse mundo, um dia vamos morrer, seja de uma forma trágica pela perseguição, ou seja pela idade, nós vamos morrer, mas o que nós temos na eternidade é para sempre, garantido pelo sacrifício de Cristo, garantido, guardado pelo poder de Deus, e ninguém, nada pode tirar a nossa viva esperança. Capítulo 2, verso 1. Abandonando toda malícia e todo engano, e hipocrisias e invejas, e toda a maledicência. Então ele fala o seguinte, à luz disso então, nós que fomos regenerados pela palavra, nós que temos uma vida nova, nossa vida é passageira, somos peregrinos nesse mundo, então enquanto estivermos aqui, vamos nos despojar, vamos jogar fora, vamos lançar fora tudo aquilo que não presta. Vamos deixar de lado a malícia, a maldade, o dolo, o engano, a hipocrisia, a inveja. Nada disso tem valor, esse mundo é passageiro. E às vezes eu estou brigando por causa de coisas bobas nesse mundo. A eternidade é muito mais importante, então vou me despojar dessas coisas que me tiram o foco do Senhor. E, versos 2 e 3. Como bebês recém-nascidos, desejai o leite genuíno da palavra, a fim de que assim possais crescer, se é que já provastes que o Senhor é benévolo. Então ele fala assim, desejai ardentemente. Como um bebê que deseja o leite, que precisa do leite para crescer e se desenvolver. Nós devemos desejar essa palavra que dura para sempre. E nós devemos buscar essa palavra, crescer nessa palavra e ser alimentado por essa palavra, porque é ela que vai dar crescimento para nós. Você já experimentou que o Senhor é bondoso? Você já experimentou a bondade de Deus na sua vida através da salvação que nos é otorgada, que nos é dada? Então vamos desejar crescer espiritualmente. Eu fui regenerado, sou uma nova criatura, nasci de novo. Eu não posso morrer de inanição. Eu não posso deixar de me alimentar da palavra. Eu preciso me alimentar para me fortalecer, para crescer. E Deus está nos chamando, em vez de jogue fora tudo que você fez antes e deseje ardentemente o que a palavra pode produzir na sua vida. Se você já experimentou a bondade de Deus, deseje ardentemente crescer na palavra. Isso é uma evidência quando a gente crê. O desejo de se alimentar e de crescer na palavra de Deus. Verso 4. Chegando vós para ele, como para uma pedra viva, reprovada de fato pelos homens, mas eleita por Deus e preciosa. Então vamos nos achegar a ele. Vamos deixar de lado aquilo que nós fizemos errado, aquilo que eram as nossas convicções, aquilo que eram os nossos sonhos, que eram baseados no nosso egoísmo e nos nossos desejos, e vamos nos chegar a ele. Ele é a pedra. Isso nos lembra Mateus 15, quando Jesus está falando com Pedro e ele faz um trocadilho de palavras. E Jesus diz, tu és Petros, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, você é Pedro, que é o que? Fragmento de pedra, mas sobre a rocha eu vou edificar a minha igreja. E o próprio Pedro agora descreve, Cristo é a pedra, não é Pedro que é a pedra. E aí estamos sendo chamados, vamos nos achegar a ele, porque é ali que a gente vai encontrar firmeza. Porque nós somos guardados pelo poder de Deus. Fomos salvos pelo sacrifício de Cristo, comprados pelo sangue dele, mediante o conhecimento da palavra, e devemos buscar a cada dia nos achegar a Deus, nos alimentando da sua palavra. Verso 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como uma casa espiritual, um sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por Jesus Cristo.
Ele fala agora para seres sacerdotes de Deus. O sacerdote antigamente, ele tinha que vir descendente da tribo de Levi, tinha que ser um judeu, descendente de Abraão, descendente de Jacó, descendente da tribo de Levi. Agora nós, quando nos achegamos a Cristo Jesus, nós podemos chegar à presença de Deus. Lembra que a gente estudou Hebreus? Que Cristo entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos? Que no capítulo 4, versos 16, versos 15 e 16, fala: cheguemos, pois, ao trono de graça, onde encontramos misericórdia, graça e socorro em tempo oportuno. Ele está dizendo, olha só, nós agora somos chamados para ser sacerdotes. O verso 6, do 6 ao 8 fala de um assunto, mas a gente vai ler só o 6. Pode ler o 6, por favor. Porquanto também a Escritura contém: eis que ponho em Sião a principal pedra angular, eleita e preciosa, e aquele que nela crer não será confundido. Então quem crê nessa pedra não vai ser confundido. Veja que os edificadores, o povo de Israel, os sacerdotes da época, os líderes religiosos da época, os sinédrios, os fariseus, não reconheceram, rejeitaram Cristo, rejeitaram a pedra. Mas para aqueles que creem, você não vai ser confundido, você vai estar alicerçado nessa pedra que não muda nunca. Então a nossa segurança depende dele. Temos agora uma nova posição, olha só o verso 9. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então a nossa posição em Cristo agora é diferente. Nós somos raça eleita. O Senhor nos escolheu. Nós somos sacerdócio real. Agora estamos aqui para falar dele para as pessoas. Somos nação santa, separados para Deus. Nós não somos qualquer um. Somos filhos de Deus, regenerados pela palavra, guardados pelo poder de Deus. O Senhor nos coloca numa posição maravilhosa. E esse texto nos lembra Êxodo capítulo 19. Quando o povo chega na frente do Monte Sinai, e Deus fala, olha, se vocês diligentemente me buscarem, se vocês ouvirem os meus mandamentos, se vocês guardarem os meus mandamentos, vocês vão ser o quê? Raça eleita, sacerdócio real e nação santa. Aquilo que Deus havia projetado e dado a Israel. Israel rejeita a pedra que é Jesus Cristo, rejeita o Salvador, Deus o coloca de lado, e agora nós somos nação santa, sacerdócio real e raça eleita. O privilégio é nosso. Em Cristo nós temos tudo isso. Para quê? O verso 9 fala, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. À vista disso, desse privilégio, dessa posição que ele nos coloca, nós somos convocados a ser luz. Somos convocados a falar para os outros o que ele fez por nós. Como nós vimos em Atos 1:8, ser-me-eis testemunhas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós somos chamados a proclamar aquilo que ele fez por nós. Como se fôssemos os seus embaixadores, como diz lá no livro de 2 Coríntios. Aí, de novo, a gente está indo para aquelas lições que a gente estudou. Porque a Bíblia toda, ela se encaixa perfeitamente. Deus quer que nós proclamemos as virtudes daquele que nos tira das trevas e nos leva para a sua maravilhosa luz. Verso 10. Vós que em tempo passado não ereis povo, mas sois agora o povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Antes a gente não era povo de Deus, Israel era. Agora nós somos povo de Deus. Antes a gente não tinha alcançado misericórdia, hoje nós alcançamos misericórdia. Ou seja, o Senhor nos salvou. O Senhor nos colocou numa posição maravilhosa. E o Senhor nos chama a tarefa de proclamar aos outros aquilo que ele fez por nós. Verso 11. Muito amados, rogo-vos como estrangeiros e peregrinos que vos abstenhais das consciências carnais que guerreiam contra a alma. Veja que a nossa posição em Cristo agora nos coloca numa posição assim. Nós somos amados de Deus. O nosso Pai nos ama. Mediante o amor que Ele dispensa a nós. Então eu retribuo em amor a Ele e eu abandono a minha vida de práticas de pecado.
por gratidão ao que ele fez por mim. Então, à luz do que ele fez, eu sou amado de Deus, e enquanto eu estiver nesse mundo, eu vou procurar viver de um modo que o agrade por gratidão ao que ele fez por mim. Verso 12. Sendo vosso comportamento honesto entre os gentios, para que, apesar de falarem mal de vós, como falam de malfeitores, possam glorificar a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós hão de contemplar. Veja que as pessoas olham para nós e às vezes blasfemam. Às vezes falam, larga de ser besta, tem que aproveitar a vida. Só tem uma vida aqui, você tem que curtir ela. E vão colocando essas coisas, certo? Só que ele está falando o seguinte, as pessoas têm que olhar em nós e ver diferença. Eles têm que olhar em nós e ver que tem uma vida exemplar. E isso vai fazer com que lá na frente eles possam dizer, não, aquele povo foi diferente. Teve luz que chegou perto de mim, eu que preferi as trevas. Versículo 13 e 14. Submetei-vos, pois, a todo decreto humano por amor ao Senhor, quer seja ao rei como superior, quer aos governadores ou aqueles que ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Ele fala o seguinte, sujeitai-vos às autoridades. Tem hora que não é fácil. Por quê? Às vezes você vai sujeitar alguém, seja ele prefeito, seja ele administrador, seja ele governador, presidente, ou seja ele uma autoridade policial, e essa pessoa nem sempre está fazendo o que é certo, certo? Às vezes a gente não concorda com algumas atitudes, mas Deus está dizendo o seguinte, se sujeite não por causa dele, seja submisso por causa do Senhor. A razão que me leva a agir dessa forma é porque o Senhor pede isso de mim. E ele fala, se você fizer isso, você vai ter algumas coisas que vão ser boas, porque aquela autoridade que vem para castigar o mal, e se ele aprende o bandido, mesmo que você não concorde tudo com ele, pelo menos a sua casa está mais segura. Então, se submeta. Ah, mas ele não merece. O Senhor merece. E é por causa do Senhor que eu faço. Não por causa dos outros. Se a gente olhar para os outros, a gente nunca vai fazer nada. Então, por causa do Senhor, eu vou me submeter às autoridades. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, possais silenciar a ignorância dos homens insensatos. Então, faça o bem. Qual a vontade de Deus? Faça o bem, pratique o bem. E o que vai acontecer? Você vai calar a boca dos outros. Porque as pessoas podem falar, eu não gosto desse Jesus, eu não gosto dessa fé, eu não gosto do que ele fala, mas eu não tenho nada para falar do caráter dele, da conduta dele. Então, ele vai calar a boca, ele não vai ter o que falar. Porque você emudeceu ele pela prática do bem. Às vezes a gente quer fazer o outro ficar quieto pela quantidade de argumentos, ou a intensidade dos nossos argumentos. Mas a melhor forma de ganhar não é pelas palavras, mas pela prática da vida cristã. Versículo 16. Como livres e não usando a liberdade como uma capa para a malícia, mas como servos de Deus. Então, a gente é livre. Cristo nos libertou, não fala isso? Jesus fala, se eu vos libertar verdadeiramente, sereis livres. Em 1 Coríntios 11, está escrito lá, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não usarei da liberdade para dar ocasião à carne. E aqui está falando, não use da liberdade como uma capa, como um pretexto para fazer o que é errado. Pelo contrário, você serve a um Deus vivo. Você serve a Deus, um Deus santo. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,15 e 16. Então, olha só, ele está chamando a gente. Você é livre, mas a sua liberdade não te dá o direito de fazer o que é errado. A sua liberdade não dá o direito de pecar. Nós somos livres, livres para servir o Senhor, para amar o Senhor, para fazer a vontade dele. Verso 17. Honrai a todos os homens, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Então ele fala, trate a todos com honra. Seja o seu irmão demonstrando amor, tema a Deus, honre o rei. E o rei quem que era aqui? Um tal de Nero. E mesmo assim ele fala, honre. Ah, mas ele está nos perseguindo. Faça pelo Senhor, não por ele. Mas trate a todos de uma forma digna. Pode ser alguém importante ou não, pode ser alguém simples ou alguém que tenha condições. Nós devemos mostrar amor aos irmãos e tratar as pessoas com dignidade e honra. Versículo 18 e 19. Servos, sujeitai-vos aos vossos senhores com todo temor,
não somente aos bons e gentis, mas também aos perversos. Pois isso é digno de reconhecimento que um homem, por causa da consciência para com Deus, passe por aflição, sofrimento injustamente. Ele fala, olha, seja submisso ao seu patrão, ao seu chefe. Aí ele fala, só que é fácil você tratar com respeito, com submissão e fazer o que o chefe está mandando quando ele é um cara legal. E quando ele é um cara perverso? Quando ele é mau? Aí ele fala, você vai fazer da mesma forma, não por causa dele, mas por causa da sua consciência diante de Deus. Eu sirvo a Deus. Essa pessoa, ela está me dando ordens aqui, mas o meu patrão é Deus, e não ele. Eu vou fazer. Às vezes não é justo, mas eu faço por causa da minha consciência para com Deus, porque eu sirvo a Deus. Se ele pediu de mim, eu vou fazer por ele, não por essa pessoa aqui. E deixa que Deus resolva por ele. Verso 20. Porque que glória será essa, se sois esbofeteados por vossas faltas, devendo suportar pacientemente? Mas se, fazendo bem, sofreis por isso e suportais pacientemente, isso é aceitável a Deus. Ele fala o seguinte, que vantagem tem se você só faz o bem quando te tratam bem? Você vai mostrar a diferença de caráter quando te tratam mal e você suporta com paciência. Por quê? Porque Deus pede isso. É grato a Deus. É agradável a Deus o fato de eu, no meio das dificuldades e das injustiças, olhar para o Senhor e fazer o que Ele pede de mim, em vez de olhar para a pessoa ou para as circunstâncias e desanimar as coisas que eu vou fazer. Versículos 21 a 23. Porque para isso sois chamados, pois Cristo também sofreu por nós, deixando-nos um exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não pecou, e nem malícia se achou em sua boca, o qual, quando injuriado, não devolvia a injúria, e quando sofria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Ele fala o seguinte, então siga o exemplo de Cristo. Ele foi injuriado, ele foi maltratado, ele foi humilhado, por culpa dele? Por causa dos nossos pecados, para ser o nosso Salvador. E aí ele entregou tudo nas mãos do justo juiz que é Deus. Quando alguém nos maltratar, quando alguém falar mal, quando alguém nos perseguir, nós vamos fazer o que é certo por causa do Deus que nós servimos. Porque isso agrada a Deus, porque nós seguimos o exemplo de Jesus Cristo e nós vamos pegar o nosso direito e colocar nas mãos de Deus. O verso 24 ele fala assim, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os pecados, para que nós, mortos ao pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Veja que ele carregou no seu corpo, lá na cruz, os nossos pecados. Ele fez isso por nós. E por causa do que ele fez, nós somos sarados. Por causa do que ele fez, os pecados foram perdoados. Por causa do que ele fez, somos uma nova criatura. Por causa do que ele fez, nós temos uma viva esperança. Por causa do que ele fez, nossa vida pode ser transformada para sermos mais parecidos com o Senhor. Verso 25. Porque ereis como ovelhas extraviadas, mas agora voltastes ao pastor e bispo das vossas almas. Então antes a gente era como ovelha desgarrada. E aí de novo a gente vai a Isaías 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. E aqui fala, então esse Senhor, ele pega e ele fala o seguinte, ele se converteu ao pastor e bispo da nossa alma. Ou seja, quem é o nosso pastor? Jesus Cristo. Quem que cuida da nossa alma? Jesus Cristo. E aí a gente vai para os textos que falam de Jesus como pastor, né? Se a gente vai para, por exemplo, Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor e nada me falta. O que uma ovelha precisa? Ela precisa de quê? Comida, água, proteção, cuidado, de cuidar das feridas. E aí ele está falando, quem cuida de mim é o Senhor, e se Ele cuida de mim, nada vai me faltar. O governo pode tirar minhas coisas, o Nero pode tirar minha liberdade, ele pode tirar até minha vida, mas ele não pode tirar o que o Senhor faz por mim, o que Ele fez pela minha vida.
E Ele vai cuidar de mim, hoje na vida e por toda a eternidade. O texto de Apocalipse, capítulo 7, fala assim: o Cordeiro os apacentará. Ou seja, aquele que é o nosso pastor em vida. E se Ele é o nosso pastor, nada vai faltar. Também é aquele que cuida de nós na hora da nossa morte, que cuida de nós para toda a eternidade. É esse Senhor que nós servimos. É esse privilégio que nós temos. Então, esse que deu a vida por nós é o nosso exemplo. E Ele cuida de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Se o Senhor é o meu pastor, não vai faltar recursos para mim. Se o Senhor é o meu pastor, não vai faltar aquilo que eu preciso. Se o Senhor é o meu pastor, não vai faltar vitória nas lutas desse mundo. Se o Senhor é o meu pastor, eu nunca vou estar sozinho no vale da sombra da morte. Se o Senhor é o meu pastor, Ele vai guiar a minha vida pela vereda da justiça. Em tudo isso nós entendemos que o Senhor é tudo aquilo que nós precisamos. Aquele que carregou os pecados, aquele que deu a vida por nós, aquele que nos promete uma viva esperança, é aquele que cuida de nós em vida. Não importa o que os homens possam fazer contra nós. Eu quero andar como Ele andou, pisar nas pegadas que Ele deixou. Eu quero olhar como Ele olhou, olhar sem maldade, com os olhos do amor. Eu quero viver como Ele aqui, com os olhos nos céus e as mãos assim.